Olá pessoal, mais uma vez eu quero aqui agradecer a vocês que têm se inscrito no meu canal, um canal que é pequenininho, um canal que tem começado a fazer volume de pessoas participando, se inscrevendo, comentando, umas positivamente, outras negativamente. Não tem problema, o canal é aberto para todo mundo. Quero aqui mais uma vez falar sobre Alfredo Paulo, Nathan Silva, Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Profeta Nervoso e todos esses ex-bispos, pastores e obreiros da Igreja Universal que ficam aqui no YouTube metendo pau na instituição. Mais uma vez eu quero esclarecer que eu não sou da Igreja Universal, já fui da Igreja Universal há mais de 20 anos, eu tenho hoje 36 anos, eu tinha 15 e era obreiro da Universal, nunca fui pastor e não estou aqui para defender a Igreja Universal. E se você perguntar para mim, olha, você acredita nas denúncias que o Alfredo e os outros ex-pastores e bispos fazem contra a Universal, você acredita que é verdade? Eu não sei. E sinceramente não me interessa saber. E vou lhe dizer por quê. Porque durante o período que eu passei na Igreja Universal, eu vi sim algumas coisas erradas por parte de pessoas. Pessoas cometiam coisas erradas. Mas não era uma ordem que vinha da direção. Eu andava com alguns pastores, eu fazia alguns trabalhos de bastidores, não tanto quanto eles, claro. Eu era simplesmente um obreiro. Mas as coisas erradas que eu via eram de pessoas que, inclusive, hoje nem mais estão dentro da Igreja Universal. Aliás, coincidentemente, assim como Alfredo, Nathan e todos esses outros aí. Mas vamos lá, tudo bem que você não deu certo, não concordou com o sistema da Universal e como pastor você pediu para sair ou foi desligado por alguma razão. Até, inclusive, pelo pecado, como foi o caso do Alfredo, como foi o caso do Nathan, até que fosse. Porque todo mundo está sujeito ao erro. Todas as pessoas estão sujeitas a errar. E se você não concordasse mais, quisesse você fazer o seu ministério, pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas, eu não iria ser contra, até porque hoje o que mais tem no Brasil são igrejas evangélicas. Para aqueles que são contra a fé e até aqueles que são de fé, criticam muito essa multiplicação de igrejas. E assim como Jesus disse aos seus discípulos, como vieram falar para ele, olha, teve um homem que expulsou o demônio em teu nome, mas ele não é um dos nossos. Jesus disse, olha, se ele não está contra mim, então ele é por mim. Não proíba, deixe ele fazer a obra. Então eu acredito que seja isso. A multiplicação de igrejas, ela interessa sim para o trabalho de evangelização, que é resgatar pessoas. Agora, a minha pergunta é, por que razão Nathan Silva, Alfredo Paulo e esses outros que não têm o que fazer, vêm aqui no YouTube, ao invés de vir aqui fazer um canal de evangelização, pregar o evangelho, por exemplo, por que não vem? Não vem. Por que eles não fizeram as denúncias aqui, não reforçaram, da roubalheira que o Brasil sofreu durante os últimos 20 anos? Por que não fizeram? Por que não ajudaram a população a abrir seus olhos, a tirar esse povo alienado da escuridão e dizer, olha, do jeito que a gente está, a gente não vai continuar, não vai dar certo. Está vendo aqui o que aconteceu? Olha, eu tenho aqui documentos, olha aqui, eu vi esse site de notícia ajudar o telejornal, até porque a população, de um modo geral, eu sou jornalista, eu não exerço a função por opção, o meu trabalho é melhor para mim do que exercer a função de jornalista, mas eu, como jornalista, sei que nós, como população, nos alimentamos daquilo que a imprensa joga para a gente. E a gente sabe que existe no Brasil muitas imprensas compradas, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, que não serve para nem a privada, que você não vai fazer uso de jornal na privada. Então, nem para isso serve. Ou seja, você, como cidadão, pode ajudar outros cidadãos a abrir seus olhos sobre problemas que acontecem no Brasil, que é de interesse comum de todos. Você poderia, por exemplo, denunciar os buracos da estrada da sua cidade, do seu estado, denunciando a prefeitura, o governo, por não resolver o problema e continuar cobrando impostos absurdos. Mas não. Vocês passam tempo, cara, aqui no YouTube falando mal de uma instituição e aí independe de ser qualquer ela que seja. Olha, eu sou aqui de Pernambuco e aqui em Pernambuco tem uma guerra, entre aspas, por exemplo, na Assembleia de Deus do Campo de Recife, que está sob a presidência do pastor Ailton José Alves, existe uma restrição. Os cantores, os pregadores não podem visitar outras igrejas. Estou dando aqui um exemplo para você entender. E isso é uma determinação do pastor. A Assembleia de Deus é a igreja pentecostal com o maior número de membros e pessoas que visitam, congregados, enfim, aqui em Pernambuco. Eu sou da Assembleia de Deus Novo Tempo, é um outro ministério, ok? Já fui da Assembleia de Deus também
do campo de Recife e sei que tem essas restrições. Mas aí é que tá. É uma ordem, é uma regra do pastor. Eu vou vir aqui no YouTube falar mal dele? Fica lá quem quer. Segue quem quer. Obedece quem quer. Também não sou a favor de ficar no lugar sem estar obedecendo. Você pode simplesmente sair e procurar outro lugar que seja melhor para você. Para isso existe essa quantidade toda de igreja aí para você escolher uma que você se identifique e você participe dela sem problema nenhum. Então, eu queria dizer mais uma vez que hoje no Brasil nós temos aí essa crise financeira que nós fomos jogados dentro dela durante esses últimos 20 anos de governo corrupto, de bandidos, de ladrões, de pessoas criminosas. Muitas delas estão presas, muitas faltam ficar também. E nós poderíamos estar aqui contribuindo com a população, denunciando, falando, explicando, mostrando aquilo que nós vimos em um site que talvez as pessoas não veem, porque elas só se alimentam do que passa no telejornal. Mas Alfredo Paulo, Nathan Silva prefere estar aqui falando mal de uma instituição. Uma instituição que já ajudou muitas pessoas, inclusive eles também. Porque se hoje eles conhecem o Evangelho, onde foi que conheceram? Pode até discordar das práticas de lá. Assim como eu. Já fui da Universal e discordo de muitas coisas que são pregadas. Ninguém é obrigado a concordar. Faço parte de um outro ministério hoje. Porém, a minha gratidão por ter conhecido o Evangelho lá fala mais alto e me faz vir aqui e indagar esses cidadãos que hoje vivem sua vida falando mal de uma instituição que hoje tem em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil fazendo parte de lá. Se você assistir aí no YouTube mesmo, coloca aí. Culto no Templo de Salomão. Você vai ver que está lotado. 10 mil pessoas. Toda hora, todo instante. Domingo, segunda, todo instante. Então assim, num país em que um homem é eleito um dos mais sexys do Brasil, aliás, um homem é eleito uma das mulheres mais sexy do Brasil, uma mulher é eleita um dos homens mais sexy do Brasil. Tá dando para entender? Pablo Vittar, homem, foi eleito uma das mulheres mais sexy do Brasil pelo concurso, parece que foi da revista Isto É, se não me engano. Tami Miranda foi eleita um dos homens mais sexy do Brasil. Você tá vendo a bagunça que se forma? Um homem foi eleito mulher mais sexy, a mulher foi eleita o homem mais sexy. O João de Deus é do capeta. O homem mais honesto do Brasil está preso. E ainda vai pegar mais anos de condenação, que vão vir mais processos por aí. E o cara tá aqui no YouTube falando mal da Igreja Universal, ou de qualquer igreja que seja. Cara, Alfredo, você é hipócrita. Você é hipócrita. Você é um herege. Nathan Silva, mesma coisa. Isso é o meio de vida que vocês escolheram? Ok. Que vocês viessem usar isso como meio de vida, que não é nenhum erro, porém que vocês fizessem um trabalho coletivo. Olha, gente, saí da Igreja Universal por isso, aconteceu isso e aquilo. Mas comecem a fazer outras denúncias também, de outras coisas que interessam mais a população do Brasil. Ok? E o recado agora vai para vocês que entram no meu canal e me criticam. Podem ficar à vontade, eu volto a dizer, não vou excluir comentário de ninguém. Você pode até me xingar, palavra de baixo calão, vai ficar lá o comentário. Agora, você tem a mente fraca se você vai pela mente desses homens. Quer sair da igreja? Saia, de cabeça erguida, procura um ministério que você se identifique mais. Não confie no que eles pregam lá, ok. Não tem problema. Agora, dá ouvido a esses homens e simplesmente deixar a sua fé e ir para o mundo de volta das drogas, da prostituição, do roubo, por causa de um bando de caídos. Caídos. Alfredo e Nathan, principalmente vocês dois, são os cabeças. Vocês são caídos. Caídos. E certamente a conta virá para vocês. E essa conta não é nossa aqui não. Não é da Igreja Universal, minha menos ainda. Não é de ninguém aqui da terra não. Mas no dia do juízo final, vocês vão responder por tudo isso que vocês estão fazendo. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Um grande abraço.